Olá, bem-vindo a todos. Mais uma oportunidade de compartilhar o que eu creio que Deus está falando conosco nessa hora. Eu queria começar orando. Senhor, muito obrigado por nós termos a Ti ao nosso lado nesses momentos. Obrigado pela bênção que é Teu bom Espírito em nós, nos guiando, nos conduzindo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento que, apesar de tudo, mesmo em meio a tudo isso, nós somos mais que vencedores. Nós temos o privilégio e a oportunidade de viver nessa hora e poder fazer a diferença. Senhor, a minha oração é que esses vídeos sejam uma bênção para cada um que está sedento de ouvir a Tua voz e, de alguma maneira, fazer a diferença nesse momento. As pessoas estão com dificuldades, elas estão confusas, não sabem o que fazer, não sabem que decisão tomar, elas estão inseguras quanto ao futuro, mas nós sabemos, nós temos um futuro glorioso, nós temos Deus conosco, e eu oro a Deus para que cada um que tiver a oportunidade de ouvir e ver esse vídeo, que o Teu Espírito possa estar renovando, consolando, avivando, enchendo de força e coragem para, de alguma maneira, fazer a diferença nessa hora. Que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dos tópicos que nós temos visto nesses últimos dias, ou um dos temas que é motivo de discussão, é a questão de saber se nós vamos voltar ao normal, ao que era antes dessa pandemia. O que nós estamos vendo é que essa crise e essa soma de eventos que estão acontecendo não só em função da pandemia, sim, mas que tem afetado relacionamentos, política, governos, economia, tem causado um enorme impacto na maneira de nós vivermos. E tudo indica que a vida pós-pandemia vai ser diferente. Então, essa ideia de que muitos têm dito que não vem a hora de voltar ao normal, de logo, logo tudo volta ao que era antes, eu quero sugerir a possibilidade de que vão ter algumas coisas que não vão ser como era antes. Normalmente, aquilo que é eterno, elas são as verdades eternas, os relacionamentos, aqueles planos que Deus tem para nós, que são eternos, eles continuam. Eles simplesmente, nesses momentos como esse, são refinados. Mas aquelas coisas que têm um certo prazo de validade, funcionaram até hoje, essas coisas nós temos que ser capazes de deixar para trás e ter uma mente aberta e renovada para o que Deus quer fazer. Nós precisamos sempre ser lembrados que Deus é que nos conduz. Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos, Ele vai à frente, Ele vai nos conduzindo. Então, o que acontece? E não vai ser diferente nessa hora. Deus tem um plano, Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós vamos andando de acordo com a nuvem, vai nos guiando. Então, eu creio que a vida pós-pandemia, pós essa crise enorme que nós estamos passando, ela vai ter algumas coisas diferentes. E o meu objetivo nesse vídeo é tentar ajudar você a se preparar ou se posicionar melhor para perceber o que é que pode acontecer e o que Deus tem a fazer. E um dos exemplos bem interessantes que eu olho e que é de grande bênção para mim, tem sido um texto importante na minha vida. Nesses momentos de transição é o momento onde Deus fala com Samuel para ungir Davi como rei. E o contexto era que Saul tinha tido o seu tempo de reinado, mas Deus tinha rejeitado a Saul. E foi difícil para Samuel entender o fato de que Deus tinha rejeitado a Saul. Então, o que acontece? Samuel estava gastando muito tempo chateado, chorando, emocionado, tentando ajudar. Eu não sei o que passava pela cabeça de Samuel, se ele queria tentar restaurar o Saul, tentar convencer a Deus a dar mais uma chance para Saul. Mas a palavra de Deus é muito clara quando ele diz assim: disse o Senhor a Samuel, no 1 Samuel 16, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E aí ele é muito claro, Deus é muito claro, dizendo: enche um chifre de azeite e vem, e eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei.
É interessante que nesse aspecto, nessa situação, Deus tinha dito, até aqui, ok, a partir de agora eu tenho um novo rei para Israel. Então, vão haver momentos nas nossas vidas, em algumas situações, às vezes com pessoas, às vezes com negócios, às vezes com áreas que deram fruto até o momento, mas Deus quer fazer mudança, que nós vamos ter que deixar para trás. Nós temos que aprender a sermos um pouco mais flexíveis, que certas coisas têm um momento que são úteis, mas elas têm ficado para trás. E outras coisas que nós não deveríamos nem ter também têm que ficar para trás. Então, nesse caso, a minha palavra nesse momento é para essa capacidade nossa de discernir essas situações, a voz de Deus, naquelas áreas que Ele diz, até aqui tudo bem, eu tenho uma nova realidade para você. E esse texto se aplica para esses momentos, onde Samuel precisava deixar de lado o apego que ele tinha por Saul e abraçar uma nova realidade que Deus estava diante dele. Então, isso é possível em várias áreas. Às vezes são relacionamentos, às vezes são negócios, são nova linha de produto ou nova atividade que Deus quer trazer para ti. E o nosso apego por certas tradições, Jesus mesmo falou para os religiosos da época, vocês dão mais valor para as tradições de vocês, para aquilo que é familiar, que vocês estão familiarizados, do que para a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é dinâmica, a palavra de Deus nos faz mover. Deus é um Deus que está avançando. Nós estamos aqui para avançar o reino de Deus. E Deus não foi pego de surpresa nessa crise, Ele tem um plano, Ele está sentado no seu trono, controlando todas as coisas, e cabe a nós ajustarmos o nosso ouvido para esses momentos. Então, momentos como esse, crise, da dimensão que nós estamos vivendo, são momentos de transformação, são momentos de mudanças. Então, que nós não sejamos aquelas pessoas que ficam resistindo ao ponto de Deus ter que chegar para Samuel e dizer assim, até quando tu vai ficar apegado com essa situação? Eu já rejeitei essa situação, deixa ela de lado, vamos adiante. Jeremias, um dos textos que todos nós acho que sabemos de cor, diz assim, eu é que sei que planos tenho a teu respeito. Então, é uma questão de confiança, é uma questão de descanso, mesmo que você não enxergue a situação, como Samuel, por exemplo. Saul talvez era a pessoa especial para Samuel. E ele não conseguia enxergar como disso tudo pode sair um rei melhor, ou um plano mais glorioso, ou um plano melhor para Israel do que Saul. E Deus, em todo o tempo, sabia, tinha um novo dia, tinha um novo plano. E era um bom plano reservado. E Deus tem bons planos. Então, o ser humano tem essa tendência de ficar apegado a certas coisas, porque a gente domina. Então, às vezes é difícil. Então, eu desafio a cada um de você a tentar colocar na mesa algumas práticas e algumas coisas que talvez tenha sido uma prática do passado e que Deus pode estar dizendo, sim, é tempo de mover adiante. A nuvem está movendo, tem novas oportunidades, tem novas realidades se colocando, se apresentando diante de vocês. Então, esse texto de Samuel é interessante que entre o momento de Samuel se desapegar de Saul e encontrar Davi, foi um processo de transformação interessante. Porque primeiro ele não queria se desapegar de Saul. Depois ele estava com medo de dar um passo adiante, porque ele não sabia qual seria a reação de Saul se ele soubesse que Samuel tinha rejeitado. Depois ele estava como se navegando no escuro, sem saber o que ia acontecer. Deus o disse, vai até a casa de Jessé e lá eu vou te mostrar. Então é uma caminhada sim de confiança. Mas Deus é um bom Deus. Ele já tem provado para nós que Ele sempre nos conduz em triunfo e sempre tem planos melhores, infinitamente mais do que tudo quanto nós podemos pensar e imaginar. A capacidade de Deus de nos abençoar é tremenda e nós precisamos aprender cada vez mais a descansar nessa habilidade de Deus de nos conduzir em triunfo sempre. Então foi um processo de ajuste. E a mente de Samuel estava contaminada, porque quando ele viu Eliabe, o mais velho, ele achou, esse é o rei. Então, os parâmetros, muitas vezes, que a gente tem do passado acabam atrapalhando. Deus tinha algo novo, diferente. E Samuel, a mente de Samuel, estava bloqueada, de uma certa forma, para ouvir só aquelas coisas que ele estava acostumado.
Então, na cabeça de Samuel, o rei, para substituir Saul, só podia ser Eliabe. E aí o que acontece? Houve um processo de transformação e Deus, no seu amor, foi conversando com Samuel, dizendo, não é esse, Deus não olha da maneira como vocês olham, eu olho o coração. Então, esse é o processo que se chama, a Bíblia diz, de renovação da nossa mente. Nós vamos caminhando com Deus e à medida que nós vamos nos rendendo ao mover do Espírito, Ele vai ajustando a nossa maneira de pensar e a Bíblia diz, quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus e somos transformados, a nossa habilidade de escolha é apurada e é aguçada e nós vamos discernir a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então foi uma experiência tremenda que Samuel também foi sendo transformado até o ponto onde ele não sabia de onde tirar mais nada, porque teoricamente os filhos, as opções tinham terminado e muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós já abandonamos certas práticas do passado, mas nós não se apresentou ainda a nova opção. Mas esse é um lugar de confiança. Deus te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar. Ele vai levar a bom termo os planos que Ele tem para a tua vida. Continua crendo nele. Então, nessa hora, não tem filhos. Imagina, não tem opção. Mas aí, Samuel, eu creio que começa a operar pelo lado de Deus. Se Deus disse, é certo que Ele vai fazer. Então, algum filho vai ter que aparecer. E ele faz essa pergunta interessante. Não tem mais nenhum filho. É uma pergunta interessante. Não tem mais nenhuma opção. E aí alguém lá... E nós precisamos tomar essas decisões de fé. Deus sim tem algo que parece impossível para nós. E aí o pai Jessé diz assim, não, tem um filho que está cuidando das ovelhas no campo. E aí Samuel diz, então, segundo a palavra do Senhor, nós não vamos fazer mais nada enquanto esse filho não aparecer. E quando ele entra em cena, Deus diz, é esse aí que eu escolhi. Então, Davi estava escondido para Samuel, mas não para Deus. Deus diz que vai adiante de nós, abrindo tesouros escondidos, riquezas encobertas. Tem coisas tremendas esperando para a igreja tocar nessa hora. Mas a grande lição que eu quero deixar para vocês é se nós nos apegamos e não quisermos largar as coisas do passado com medo de que se nós largarmos essas coisas, nós não vamos ter opção no futuro, isso é o que vai nos impedir de avançar. Foi o que aconteceu no caso do povo de Israel. Eles tiveram uma dificuldade enorme de se desvencilhar do Egito, porque eles entendiam assim, entre o certo e o incerto, pelo menos lá nós tínhamos pepino e cebola e alho. Então é interessante como nós temos essa dificuldade de confiar em Deus muitas vezes e nos apegarmos em coisas que nós já dominamos. Então, no fundo, nós queremos que Deus abençoe os nossos planos. E os nossos planos, muitas vezes, são de ressuscitar ou recauchutar um pneu velho. Que já, esse pneu, Deus quer botar pneu novo no nosso carro, mas nós queremos lá continuar recauchutando certas práticas, certos relacionamentos, certos produtos que perderam a sua validade. Então, Deus, nessa hora, Ele quer, de novo, avivar essa verdade em nosso coração, que Ele continua indo adiante do seu povo. Ele tem bons planos para você, para a sua família, para o seu negócio, para a sua igreja, para as nações da terra. Se o meu povo me escutasse. E essa é a palavra de Deus. Nós precisamos ajustar o nosso ouvido, ajustar a nossa visão e não nos deixarmos afetar com a lógica natural. Deus sempre vai adiante do seu povo. E aí o que aconteceu? Sob a palavra de Deus, e é importante, meus irmãos, nos apegarmos à palavra de Deus para essa hora, que é o objetivo de nós fazermos esses vídeos, é que ministrar a palavra de Deus, fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, e aí Deus diz assim, pega um chifre com azeite e unge esse novo rei que eu escolhi. O que acontece? O Espírito Santo de Deus vai selar, ele vai mover você para aquilo que Deus está ungindo nessa hora. Deus está ungindo certas coisas. E o que nós queremos é colocar a mão em realidades, em práticas, em relacionamentos, em novas linhas de produtos, novas maneiras de atuar nessa hora, mas aquilo que Deus está ungindo. Porque aquilo que Deus está ungindo vai ter a graça de Deus para nós sermos bem-sucedidos. Então, que Deus vá à frente de nós, vá à frente do seu povo nesse momento,
e nos ajude a, de alguma maneira, confiar um pouco mais em Deus. E quando Deus diz, deixa este lado, eu tenho uma nova coisa para fazer, é importante, porque nós precisamos criar um espaço em nosso coração. Nós estamos muitas vezes entulhados com ideias e práticas que funcionaram até ontem. Mas eu creio que esse é um novo dia, esse é um momento novo na história da igreja, na história do mundo todo, das nossas famílias, e nós vamos precisar entender esse aspecto de Deus que nos conduz em novidade de vida. E tem alguns textos, só para ajudar nessa palavra, que fala um pouco sobre isso. Diz assim, Filipenses 3,12, diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha o coração de Paulo, eu não cheguei lá. Até aqui eu fiz o que tinha que fazer, mas uma coisa ele tinha no coração, que ele não estava apegado com as vitórias ou mesmo as derrotas que paralisavam ele. Ele diz assim, uma coisa eu faço, eu esquecendo das coisas que para trás fico, graças a Deus pelas vitórias que nós tivemos e pelos dias que nós tivemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas ele diz assim, ele tinha sempre esse coração, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Nós temos algo, Deus tem um plano glorioso a fazer na terra. E nós precisamos ter essa motivação, essa maneira de viver, olhando para frente, nós avançamos. A nuvem sempre nos faz avançar. Nós estamos avançando, Rei Deus. A nuvem no deserto não foi colocada ali para guiar os povos de Deus para voltar para trás para o Egito. Não, a nuvem vai para frente. Então, uma das maneiras que vão nos ajudar a discernir a voz de Deus é isso. Deus tem um plano de avanço e de vitória. E ele diz, prossigo, eu avanço para o alvo, para aquilo para o qual eu fui criado e chamado para fazer. Um outro texto que também ele é um pouco aparentemente negativo, né? Quando você olha a história de Ló, em Gênesis 19, quando Deus diz, larga essa cidade, larga essa cidade, larga essa cidade. Então você percebe que tem situações onde Deus diz, deixa ou o pecado, ou o mal, ou práticas erradas, ou práticas obsoletas. A Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então tem situações na nossa vida que Deus vai querer. Nós precisamos praticar essa ideia de abandonar certas práticas que nos impedem de avançar. E a Bíblia diz, é hora de sair, o anjo tomou eles foram fugidos de Sodoma e Gomorra, mas o anjo instruiu ele, não olha para trás, não olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela se paralisou, o coração dela estava atrás, ela não estava no que Deus queria fazer. Isso é importante, amém? Nos desvencilharmos dessas realidades, como nós vimos Saul, que aparentemente não é uma coisa ruim, ter pena e cuidado das pessoas, mas não é o que Deus está pedindo. Amém? Ter pena, dó, não é fruto do Espírito. Nós fomos criados para agradar a Deus e avançar o reino de Deus. Deus vai cuidar das situações, confia nele e avança. 2 Coríntios 5,17 também diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, é uma prática contínua de andar no novo de Deus. Nós estamos sendo restaurados continuamente. E Isaías 43,19 diz assim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. E essa talvez seja uma grande pergunta que eu queria deixar. Deus está fazendo coisa nova nessa hora. Deus está mostrando um caminho novo. Deus está ungindo coisas para essa nova fase que está diante de nós. E ele pergunta, vocês não estão percebendo? E essa pergunta cabia muito bem para Samuel. Samuel, eu estou levantando um novo rei, um rei segundo o meu coração, que tu não faz ideia da bênção que ele vai ser. E dele vai vir o Messias. Tu não está percebendo? E ele diz, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Às vezes nós temos essa noção, nós somos um pouco limitados e muitas vezes nós enfrentamos e nós lidamos com coisas boas até e nós achamos, não tem como ficar melhor. E aí nós nos apegamos àquilo. E Deus sempre tem mais, Deus sempre é capaz de nos surpreender.
E a gente olha e diz assim, é melhor eu garantir o meu pepino, a cebola, ou garantir essa situação que eu estou. Não é o melhor, não é o ideal, mas pelo menos eu não sou que nem os outros. Não, e nós temos essa dificuldade de entender que o nosso Deus é muito grande. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós podemos pensar, imaginar. E essa confiança, esse amor, esse honra ao nosso Deus é que nos ajuda a desapegarmos dessas realidades do passado que muitas vezes nos amarram e nos trancam da capacidade de discernir o novo de Deus para esse momento. Então, como eu disse, acho difícil, e eu creio realmente de todo o meu coração, é quase impossível nós voltarmos ao que era antes. O tamanho da experiência que o mundo está tendo significa que nós vamos ter um novo tempo, novas regras, mudanças em áreas econômicas, sociais, maneiras de nos portarmos, viver em público, na própria igreja. Então, o que acontece? É hora de discernir o que Deus está fazendo. E Deus não foi pego de surpresa. Deus tem um plano, como nós vemos nesse texto que nós lemos. Davi estava escondido para Samuel, mas não para Deus. O plano de Deus está disponível. O que Deus tem preparado, meus irmãos, para aqueles que o amam, vai nos surpreender, vai nos animar e vai nos alegrar. E nós vamos dizer assim, que mais uma vez, quando nós andarmos nesses caminhos que Deus tem, nós vamos dizer assim, que bênção é andar com Deus. Porque Deus vai sempre nos surpreender. Deus tem sempre coisas maravilhosas a fazer em nossas vidas. Então, o que nós não podemos nessa hora? Tentar, com essa mentalidade de tentar defendendo a todo custo o passado, só pensar em voltar ao que era antes e a nossa lógica e a nossa mente ficar voltada só a tentar voltar e refazer o que nós estávamos fazendo antes. Talvez Deus tenha coisas que nós nem imaginamos que Ele nos chamou para fazer, e esse é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar nele e nós vamos ver realidades lindas que nós nem imaginamos. Amém? Está ali para provar isso, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, em que áreas isso pode acontecer? Pode acontecer em áreas de negócio. Talvez você está com a ideia assim, eu preciso fazer meu negócio voltar a funcionar, eu preciso fazer voltar a funcionar, quando Deus tem um outro negócio para você. Deus tem uma outra linha de produtos. Deus quer abrir uma outra realidade na tua vida. Empregos, talvez emprego novo, uma ênfase diferente na tua caminhada, uma linha de produtos novos que vão surgir. E essa capacidade de estarmos um pouco menos apegados ao passado é o que nos faz ser capaz de discernir a voz de Deus e movermos com Ele nessa hora. Nada melhor e nada mais importante do que seguir a nuvem, do que discernir a voz de Deus. Quando ela levanta, nós vamos andar com ela. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, porque o oposto disso vai ser o que os governos estão fazendo hoje em dia. Os governos estão gastando um esforço enorme, uma quantidade enorme de energia, de dinheiro, de recursos e de esforço para tentar reviver, restaurar uma economia velha que trouxe um pouco do caos que nós estamos vivendo. Então, você pode ter certeza, vem novos dias, talvez novas práticas, novas estratégias, e esteja aberto. Deus tem coisas boas a repartir com o seu povo. O que é mais importante nessa hora é seguir a nuvem, e como diz o texto, Deus ungiu a Davi como rei. Então, no final dessa história, depois de todo esse processo, Samuel pegou o chifre com azeite e ungiu, e a partir daquele momento o Senhor se apossou de Davi. Então, vamos prestar atenção naquilo que Deus está ungindo, aquilo que Deus está colocando na mão na tua vida, para ti, para os teus filhos, para a tua casa, para a igreja, e vamos ver e vamos experimentar a bênção de Deus nessa hora para a sua igreja. Amém? E eu quero lembrar o texto que talvez é um texto que todos já conhecem, em Jeremias, que diz: eu é que sei que planos tenho a teu respeito. Então é como se Deus estivesse dizendo para Samuel: Samuel, eu é que sei que rei é bom para Israel. Confia em mim, os planos que eu tenho. Planos, bons planos, de
prosperar, ele fala de dar um fim que deseja, ou seja, um grande finale. Deus tem um grande finale para a igreja, para o mundo. Amém. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Isso vale para a igreja, para os planos de Deus que ele tem, mas para nós, como seus filhos, como indivíduos. Então, mudanças e momentos como esse são momentos radicais de grandes mudanças. E eu desafio a você a ter um espírito mais leve e sensível e desapegar um pouco do passado para que Deus possa te conduzir com mais facilidade para o novo que Ele tem, coisas gloriosas que Ele tem preparado para você. Quando nós estamos muito fixados no passado, nós não conseguimos enxergar o futuro e nós nos posicionamos de maneira errada. Então vamos nos render mais uma vez ao Espírito Santo e permitir que Ele nos conduza para os bons planos que Deus tem preparado para nós, para nossos filhos e para a sua igreja nessa hora. Então Deus te abençoe.